Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre como que os homens destroem o mundo. O ser humano tem uma capacidade incrível de arrebentar com essa coisa maravilhosa que é a sua vida e a vida de maneira geral. O ser humano, ele, em vez de empregar a razão para aprimorar a si mesmo, ele prefere empregá-la para decidir como é que o mundo deve ser. E é nesse gesto que ele destrói o mundo. Considerando a última peripécia de Alexandre o Pequeno, o ministro do STF, que não está à altura do cargo e se esforça em demonstrar isso de todas as maneiras possíveis, em todas as ocasiões em que ele tem chance, porque eu acho que ele tem um certo prazer em ouvir toda a sociedade brasileira falar: nossa, pelo amor de Deus, né? Como é que o STF decaiu, né? Que coisa, uma instituição tão importante está sendo tratada pelos próprios ministros como, sei lá, o escritório de advocacia da oligarquia brasileira. Nossa, que fase que a gente está passando. Acho que ele tem prazer em ouvir as pessoas lamentarem a decadência de uma das instituições mais importantes para o tal do Estado de Direito, né? Eu acho que ele gosta, assim, deve ter alguma coisa sádica ali, né? De ele gostar de ser xingado pela população toda. Contudo, é interessante a gente mencionar essa última baixaria aí que ele fez com a sociedade brasileira, com a liberdade das pessoas, né? Claro que eu não vou aqui sair em defesa de um deputado federal que, em vez de estar aproveitando toda a estrutura que o seu cargo oferece para combater os desvios do STF pela lei, ali dentro, ali em Brasília, pondo a seu gabinete para trabalhar, indo todo dia encher o saco do STF, é isso que eu espero, né, de um deputado federal. Então, não vou aqui discutir a atitude do deputado. A atitude de Alexandre o Pequeno é um negócio absolutamente lamentável. E por quê? Porque ela exprime a consequência disto que a gente vai discutir hoje, de como que os homens estragam o mundo. E os homens estragam o mundo, sabe como? Planejando demais, decidindo antes como o mundo deve ser e tentando o tempo todo deformar a realidade. E por que eu digo deformar a realidade? Porque a realidade, ela já tem forma. O mundo, ele tem uma ordem. E a gente percebe esta ordem do mundo analisando tudo o que permanece ao longo de milênios. Então a gente tem civilização há milênios sobre a face da Terra e algumas coisas são permanentes no que diz respeito ao convívio humano, ou seja, no que diz respeito a esse registro que a gente chama de política, a esse registro que a gente chama de convívio das pessoas. A gente encontra coisas permanentes no registro que a gente chama de física, no registro que a gente chama de astronomia, ou seja, a ciência, ela só muda na questão das chaves que ela oferece para a interpretação da realidade por meio da linguagem racional. Mas o mundo, a natureza, ela é exatamente isso que ela é. Desde que o mundo é mundo, se você jogar um objeto para cima, ele vai cair. O Aristóteles, ele gerou uma interpretação para esse fenômeno. Essa interpretação, ela foi colocada em questão. Newton oferece outros conceitos para explicar esse fenômeno. E depois, isso vai ser novamente questionado no interior da física contemporânea. Então, assim, por mais que a ciência, que é, na verdade, o exercício de procurar o tempo todo compreender os fenômenos físicos, ela vá se mostrando provisória no sentido de oferecer modelos para que essa interpretação seja cada vez mais profunda, a realidade é o que é. E a ciência, ela vai ser sempre aquele gesto de se debruçar sobre a realidade para compreendê-la. Então, a vida humana, da mesma maneira, tem componentes que são eternos, que são permanentes. Nesse sentido, compreender a história dos homens, compreender a natureza, é sempre procurar as constantes
que nos permitem ter uma compreensão o mais profunda possível. E há uma constante nisso que eu estou chamando de destruir o mundo, porque o mundo, como eu estou dizendo, então, ele tem essas formas. Mas a partir do momento em que o ser humano supõe que o mundo é um caos, sem forma prévia, sem constantes, sem nada que seja permanente, e que esse caos está aí para que ele, divino, ser, modele o mundo à sua imagem e semelhança. E quando eu falo a sua imagem e semelhança, é cada ser humano que vai aí recorrer às suas ideias e às suas interpretações da realidade para dizer como a realidade deve ser. Então percebem que é uma pessoa limitada querendo impor regras sobre aquilo que é ilimitado em comparação com a inteligência humana. Por meio da linguagem, por meio de sistemas, por meio de modelos de interpretação, o que ela faz é ampliar a sua capacidade de compreender o mundo, aprofundar a sua capacidade de entender fenômenos, mas tudo isso, é claro, sem ser capaz de ter acesso ao absoluto. Há um componente do ser humano que é a limitação. Por isso que a gente está o tempo todo expandindo o intelecto, expandindo a imaginação. E essa expansão, ela é infinita. Tá? Nenhum ser humano, cheguei ao limite máximo da expansão. Isso não existe. Porque o ser humano ele é imperfeito. E imperfeita é a sua inteligência. E imperfeita é a sua sensibilidade. Agora, a partir do momento que o ser humano se supõe o artífice do mundo que já contém formas permanentes, ele vai deformar a realidade, porque a realidade já é um conjunto de formas. Se ele quer impor formas que saíram da sua inteligência, da sua sensibilidade limitada, e ele quer impor essas formas ao que é ilimitado, é mais ou menos se você fazer uma coisa do tipo, você pega um cinto de 30 centímetros e tenta envolver uma cintura de 1 metro de diâmetro. O que você vai fazer? O que você vai fazer é machucar aquela cintura. É isso que você vai fazer. Pega um espartilho e tenta envolver um conjunto que seja muito mais largo que o espartilho. O máximo que você vai fazer é deixar marcas e produzir dor e produzir sofrimento naquele corpo em torno do qual você está forçando a barra para envolver o espartilho. Tá? Então, este gesto fundamental humano, né, de se colocar na posição de demiurgo, daquele que cria a sua própria realidade, esse gesto é o que eu estou chamando de planejar. Planejar como a realidade deve ser, a realidade já é. Então, toda vez que o ser humano decide planejar como ela deve ser e usar todos os meios disponíveis pela tecnologia, os meios de controle sobre a realidade, que são meios de controle sobre a natureza, que ele dispõe para, enfim, ordená-la, ordenar algo que ele supõe como um caos, que ele, como Deus, o Deus original do mundo, tem o direito, né, de dar forma, né? A partir do momento que ele faz isso, ele sempre vai gerar deformação, tá? E é por isso que os homens sempre destroem o mundo a partir do momento que eles se colocam na posição de quem está na origem do mundo, diante de uma massa caótica de fenômenos que ele deve ordenar por meio da sua inteligência particular. Todas as vezes que o ser humano tenta fazer isso, ele produz deformação e dor. A gente está num momento como esse. A gente vive num mundo que gera indignação o tempo todo, gera violência o tempo todo. A gente vê esses absurdos, como o Alexandre de Moraes querendo dizer agora o que é crime e o que não é. A Constituição não serve para ele, então ele inventa crimes, né? Porque, digamos assim, você falar muito mal do STF, na verdade, é um juízo de valor. Se você é um deputado, você pode parar na comissão de ética, talvez até se mereça. Se você é uma pessoa livre, um cidadão, você tem todo o direito de meter ripa no governo até não poder mais, mesmo porque é tudo que nos resta, né? O Estado brasileiro, tudo que resta da sociedade civil é falar mal do governo, falar mal das instituições, para que as pessoas que fazem essas instituições se toquem que elas devem se melhorar como seres humanos para serem capazes de aprimorar essas instituições. Então, tudo que nos resta fazer é falar, seu infeliz,
Você não sabe o que você está fazendo aí? Ô seu desgraçado, você não entendeu ainda o que é uma Suprema Corte? Ô seu palhaço, você não sabe o que é ser deputado? É o que nos resta fazer, né? Por quê? Porque essas pessoas, elas perderam a noção do papel que elas devem desempenhar para que aquela instituição funcione. Cabe a nós, sociedade civil, rememorá-los, né? Inclusive é saudável que nós, sociedade civil, façamos, e não os próprios poderes, porque se você está lá, você tem a obrigação de aprimorar aquele lugar em que você foi parar, né? Pelo voto popular, e não fazer a mesma coisa que a sociedade civil faz aqui, que é exigir que as pessoas que estão ali se aprimorem como seres humanos para aprimorar as instituições. Enfim, mas todas essas distorções que a gente vê e que nos assustam, como esse gesto de quinta categoria aí do Alexandre de Moraes, decorrem desse gesto primordial do ser humano de se colocar como aquele que vai produzir a ordem sobre um universo caótico que é preciso ordenar. Os globalistas pensam dessa maneira, os socialistas pensam dessa maneira. Você quer entender, você quer um grande compêndio do que foi o comunismo, você leia isso aqui, né? Você tem esse livro aqui, Hidra Vermelha, eu não me canso de admirar esse livro aqui, vocês ainda encontram, eu vou deixar na descrição lugares em que vocês ainda encontram esse livro aqui. E você percebe que toda a maneira de trabalhar deles era se reunindo e se organizando e planejando e planejando. Por quê? Porque na verdade tem tudo a ver com a cultura comunista, essa história de você o tempo todo viver para reordenar a realidade, viver para impor forma ao mundo. Por quê? Porque você parte do princípio que o mundo não tem forma, que a realidade não é o que é, que ela deve ser produto do que você quer que ela seja, né? E a gente vê que toda a energia que eles despenderam, que teve resultados, produziu essa deformação na qual hoje a gente está imerso, tá? Por isso, eu acho que justamente porque os homens eles têm esse impulso, né, de destruir o mundo, e a maneira como eles destroem o mundo é criando realidades nas suas imaginações e impondo esses modelos à realidade tal como ela é, produzindo assim deformação, que a editora Sétimo Selo relançou 2 obras fundamentais que jogam na nossa cara o resultado deste gesto de destruir o mundo, tá? Uma delas eu li pela primeira vez quando eu era adolescente, peguei ali da biblioteca dos meus pais, tinha 14 anos, é esse aqui, ó, 1984, é um livro que você tem que ler na adolescência, depois com 20 anos, depois com 30, depois com 40, tá? E neste momento que a gente tá, sob essa doença, essa insanidade, que é a ideia de governo mundial, que na verdade é um hipercontrole por parte de monopolistas que querem concentrar o poder absoluto nas suas mãos, incluindo aí a maneira como as pessoas devem viver, o 1984, olha que engraçado, agora a gente está vendo que a gente está vivendo o que o George Orwell já imaginou que poderia virar o mundo se o ser humano insistisse nesse seu gesto de destruí-lo. Ele imaginou lá atrás. E ele imaginou faz tanto tempo que ele escreveu em 1984, imaginando que já na década de 80 a gente estaria nessa situação deplorável que a gente está hoje, né? Demorou um pouquinho mais do que ele imaginou, mas a imaginação dele foi perfeita. E se você não está convencido de que é justamente pela mania, pela obsessão em ter controle sobre o real que o homem estraga o mundo, você está precisando ler ou reler essa obra. Aproveita, minha livraria tem promoção, você encontra lá, vou deixar aqui na descrição, tá? Uma outra obra fundamental, e aí eu diria que se você é jovem, se você tem menos de 20 anos, comece por ela, é A Revolução dos Bichos. É uma sátira do comunismo soviético, descarada, propositalmente descarada, engraçadíssima, tá? E é um livro maravilhoso para você dar para o seu filho, que a esse momento pode estar sendo cooptado para ser um antifa, né? Ele pode estar ouvindo alguma besteira na escola para acreditar que ele, como ser humano, tem como missão máxima transformar o mundo, o que eu aqui estou descrevendo como estragá-lo, porque o mundo já é maravilhoso. Se nós não somos capazes de observar, de olhar para a realidade e entender o que ela tem de belo, e o que ela tem de belo é justamente a sua complexidade, né? O que ela tem de belo é justamente ser um lugar no qual as nossas escolhas vão se refletir em uma maior ou menor
em maior ou menor grau de luz que a gente tem ao nosso redor. A graça do mundo está em ele ser aquilo que ele é e nele residir tudo que a gente pode extrair de ensinamento, de beleza. E se você é jovem e quer entender qual é o quadro final das desgraças que nós somos capazes de fazer por nós mesmos, tendo um mundo tão incrível e cheio de beleza para explorar, a gente acaba usando nossa inteligência para construir uma gaiola, entrar dentro dela, fechar o cadeado e jogar a chave fora. A gente poderia simplesmente ir até uma região bonita, descampada, para observar o nascer do sol. A gente pode fazer isso. Mas o ser humano tem, de fato, esta arrogância, esta petulância, esta soberba luciferina de querer ser o artífice de uma realidade que é infinitamente anterior a ele e que continuará sendo maior do que ele, não importa quantos esforços eles façam para tentar se tornar maior do que elas. A única coisa que o ser humano consegue nesse gesto, a cada vez, é destruir a si próprio, porque a realidade permanece. Mas nesse gesto de tentar modelá-la, quando ela na verdade já tem forma, tudo que você faz é destruir a vida do seu próximo, tornar a vida um inferno e trazer do subterrâneo o plano de Lúcifer. Então a gente tem duas escolhas: produzir suplício para nós mesmos ou simplesmente compreender o mundo e fazer disso a nossa maior joia, a nossa maior alegria, tá bom? Obrigada aí pela companhia e até o próximo vídeo.